Olá amigos, estamos chegando com um novo ADV Jus, feito com carinho, profissionalismo, afinal você merece. Muito obrigado pela audiência, pela preferência, ok? Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia Jurídica, ADV Especial, Marketing Jurídico, Vocabulário Jurídico, Estante Jurídica, ADV Jus, entrevista, sala de visitas do ADV Jus e momento divino. Tudo isso e muito mais agora aqui no ADV Jus. Ok, abrindo o ADV Jus então, como de praxe, com uma notícia jurídica. ADV Jus Notícia. Olha aqui, herdeiras de um médico que acumulou cargos públicos devem devolver valor recebido de pensão. A Sexta Câmara de Direito Público do TJ manteve condenação de uma viúva e duas filhas a devolver valor de R$ 84 mil para a Prefeitura de Embu das Artes. Olha só, de acordo com o apurado em autos, o médico falecido ocupava 4 cargos públicos de médico, evidentemente, em diferentes municípios paulistas. Esse trabalhava, hein? Olha, a família, além de tudo, havia pedido benefício, nos 4 institutos municipais de forma simultânea. Conseguiram, mas agora terão que devolver fonte com juro. Nada mais justo, né? Legal, agora ADV Especial. Confira. Olá amigos do ADV Jus. Dentro do direito imobiliário, hoje falaremos sobre o Visual Law, que é o direito visual. O Visual Law é uma das sub-áreas do Legal Design, que busca tornar a informação jurídica mais clara e compreensível, desde o leigo até o mais versado profissional. A linguagem própria do mundo jurídico, conhecida por juridiquês, que é a forma apenas escrita e textual dos documentos jurídicos, não permitem que todos os cidadãos tenham acesso à justiça, no sentido de compreender as regras e assim privando-os do seu real poder de escolha. O Visual Law possibilita o melhor entendimento do direito, tornando-o mais acessível, mas a utilização das técnicas não pode ser o objetivo do documento, mas sim o meio para atingir esse objetivo, que no contexto aqui proposto é viabilizar a compreensão dos contratantes, elaborando o documento como o centro os seus usuários. A forma como consumimos a informação, ela mudou. A forma como nos comunicamos mudou. A informação em tempo real, redes sociais, WhatsApp e outros aplicativos. E assim, deveria ser natural até para uma doutrina clássica e formal como o direito, adaptar-se a essa nova realidade de novos usuários. Logicamente, não está se propondo descomplicar o direito ou dispensar o assessoramento dos profissionais jurídicos, mas sim que o processo de criação de um documento que representará determinada relação jurídica, a exemplo do contrato, seja elaborado de acordo com os seus usuários. Comece devagar essa inovação, porque ela se faz com pessoas. Sempre que se deparar com uma mudança, não se deve começar com o pé na porta. Vá devagar, mude uma cláusula muito rebuscada de um contrato, reformule a forma de apresentar fatos de uma peça judicial, utilize uma única cor se quiser dar destaque a um texto, faça aos poucos para errar menos. Em breve, retornaremos com mais direito imobiliário aqui no ADV Especial. Um abraço! Agora vamos testar conhecimentos, vocabulário jurídico aqui no ADV Jus. O que reflete o princípio da pacta sunt servanda? O que quer dizer, você sabe? Resposta já no intervalo, ok? Fique ligadinho aí. Estante jurídica do ADV Jus. Muita gente gosta, veja aí.
A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: 25 anos de diálogos jurídicos, coletânea do Seminário de Verão de Coimbra, coordenação do ministro do STJ, Paulo Dias de Moura Ribeiro, e doutora Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota, editora Fórum. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Legal, ADV especial, vamos conferir. Olá, amigos do ADVJus. Todo ano é a mesma história. IPVA, IPTU, material escolar, viagem de férias. Estas despesas impactam a vida financeira das famílias e deve haver o cuidado de não aumentar o endividamento. O que tenho observado é que, na verdade, falta planejamento financeiro para que essa situação não tenha este grande impacto no orçamento. O ideal é que estes valores, que devem ser pagos todo início de ano, sejam planejados no ano anterior, e assim haverá tranquilidade para cumprir os compromissos de janeiro. Vamos a um exemplo prático. Você tem um automóvel de R$50 mil que gera um IPVA de R$2 mil ao ano. Se dividirmos esse valor em 12 meses, teremos a quantia mensal de R$ 167. Provisionando esse valor mês a mês, em janeiro o recurso estará disponível para o pagamento integral da cota do imposto e ainda com desconto, além de que você ainda fica com os juros da aplicação financeira. Uma dica importante: jamais use o cheque especial ou o cartão de crédito nessas situações. Se não tiver o recurso, utilize o parcelamento oferecido, porque prevenir é muito melhor do que remediar. Pense nisso. Um forte abraço e até a próxima! Seus direitos dos idosos, relativos à saúde, alguns direitos, atendimento preferencial no SUS, distribuição de remédios e a distribuição de próteses deve ter o direito garantido. Os planos de saúde não podem reajustar mensalidades de acordo com a idade. Também, idoso internado ou em observação tem direito a acompanhante. São alguns dos direitos dos nossos idosos, devemos respeitá-los. Qualquer desrespeito, procure sempre o seu advogado de confiança. Ok, momento do intervalo, aquele cafezinho rapidinho aqui no ADVJus, voltamos em instantes, aguarde. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Top Agência de Marketing Digital Jurídico, gestão de redes sociais, identidade visual, vídeos. Contate-nos. O que reflete o princípio da pacta sunt servanda? Acordos legais e livremente formados são leis para aqueles que os fizeram e só podem ser revogados de consentimento mútuo nos limites da lei. Voltamos com o segundo bloco do ADVJus TV. E iniciando este bloco, vamos falar de marketing jurídico e sua importância. Veja.
quero falar para você que o marketing jurídico, né, publicidade, marketing vídeo muito bem feito, com capricho pela Top. A Top faz isso para você, advogado, advogada, né? Ter aquele zelo aí com a sua rede social, né? Aqui a gestão de redes é feita de uma maneira profissional. Websites também de uma forma responsiva. Campanha de anúncios, Google Ads. Aqui estão as páginas da Top Video, que é a detentora do ADVJus. Vem para cá pro ADV Especial. Faça seu marketing jurídico aqui. E boa sorte. Momento importantíssimo aqui em nosso programa. Sala de visitas. É a entrevista no ADVJus. Confira. Legal, com imensa satisfação eu estou recebendo aqui na sala de visita do ADVJus TV para dar aqui as suas respostas a respeito de direito médico, sua área de atuação, o Dr. Luciano Sintra. Ele é meu colega advogado, possui banca própria aqui mesmo em Ribeirão Preto. Dr. Luciano, muito obrigado da presença comigo hoje aqui no ADVJus TV. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar. Muito obrigado. Espero corresponder aqui à importância do programa. Com certeza, doutor. Olha, uma pauta interessantíssima, né? As responsabilidades dos planos de saúde perante os clientes. Aqui, você que acompanha o ADVJus TV já viu algumas vezes a gente falar a respeito do plano de saúde da ótica da pessoa ligada a essa importante vertente. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da ótica, olhando mais aí para o lado do consumidor, é a área de atuação do Dr. Luciano, né? Doutor, antes de mais nada, eu acho que é sim importante, né, sublinhar a importância, né, dos planos de saúde aqui no Brasil, né, doutor? Sim. Plano de saúde é extremamente importante, né? A gente tem um SUS que também é muito importante, mostrou essa importância na pandemia. Sim, verdade. Só que quando a pessoa ela precisa de um atendimento mais célere, ela precisa de uma especialidade um pouco melhor, de uma atenção mais, um foco melhor nos seus problemas, recorre ao plano de saúde. No Brasil, o plano de saúde tem um papel muito importante, inclusive para desafogar o SUS, né? Então a importância é gigantesca, né? É inegável, né? E justamente é o que o senhor já deu aí o spoiler, né, doutor? Nós temos também essa outra importante frente, né, que é justamente o SUS, mas infelizmente o serviço ele é um pouco deficitário, né? Deixa um pouquinho a desejar. Não, o SUS deixa a desejar. Né? A gente tem que pensar assim, o que é o SUS? O SUS é um plano de saúde, entre aspas, com 200 milhões de clientes, mais de 200 milhões. Né? Então, assim, tem deficiências, tem carências, precisa melhorar, é importante. O SUS no mundo, o SUS é uma exclusividade. O Brasil tem é uma referência, né? É uma referência. Alguns países, a Inglaterra tem um sistema de saúde público muito bom, mas tem países, Estados Unidos, por exemplo, você não tem um sistema público de saúde como temos aqui. Como temos aqui, Então, a Itália não tem. Então, o SUS é importante, precisa de melhoras e depende da vontade política. Né? Certo. Então, a gente vive nesse meio de SUS e plano de saúde. Aí que está a importância de complementação do SUS, que são os planos de saúde que fazem essa ponte. Verdade, é isso mesmo. E é como o senhor mesmo falou, né? Só na pandemia aí já deu para ver o quão é importante a colaboração, né? O SUS, né? O gigante SUS, né, doutor? Vamos assim dizer, né? Agora, os valores aplicados, doutor, pelos planos de saúde, na verdade, eles são exorbitantes em relação àquilo que eles dispõem ali pelos seus associados, doutor? Sim. Aí a gente tem que pensar assim, doutor. O que a gente busca quando adere a um plano de saúde? A gente busca um serviço melhor, né? Sim. O preço, o valor, ele depende, tem uma faixa etária ali, tem as composições de faixa etária e valores. A reclamação que eu recebo são a questão dos reajustes. Certo, que é mais recorrente. Então tem critérios de reajuste. Tem o reajuste por faixa etária, que vai ficando mais velho, vai ficando mais caro o plano. E tem os reajustes como esse que vai ter agora, recentemente de 15,5%, que é o reajuste técnico, vamos dizer assim, aquele que é autorizado pela ANS. Certo. A reclamação principal é
a abusividade no reajuste na faixa etária. Sim. E esse reajuste agora que vai vir, que vai gerar muita reclamação também. Que é o reajuste anual e ele é estabelecido, né, divulgado lá pela própria ANS. A ANS tem os critérios que eles se embasam para fazer o reajuste, o critério 80-20, 80% do reajuste é vinculado a aumento de custos dos planos e 20% PCA, que é o índice aí de inflação. Doutor, agora esse reajuste que está na mídia, inclusive aí, desses de 15,5%, aí tem afirmações aí que dão conta de que ele é da ordem, sendo nessa percentagem, ele é um dos maiores da história, doutor. Sim. Foi um reajuste que a ANS entendeu que, em decorrência da inflação que estamos vivendo, né, nossa realidade, infelizmente, e o aumento dos custos do plano de saúde, aumento de procedimentos, de custo de medicamentos, de custo de materiais, de produtos, essa composição gerou esse aumento que é um dos maiores. E é como o senhor me falou agora mesmo nos bastidores, né, doutor? Esse aumento, apesar da gente também levar um susto, né, por causa dessa percentagem alta aqui, ele, para ser divulgado e ser aplicado, é porque a ANS, ela levou todas as provas, né, de que realmente a aplicação está sendo correta. A ANS, ela para autorizar esse aumento das operadoras, né, de plano de saúde, ela tem critérios já estabelecidos em resoluções, né, uma composição ali que eles fazem. O cálculo não é um cálculo simples, tá? É uma fórmula que eles aplicam lá internamente, bem complexa, né? Sim. E aí chegaram nesse valor de 15,5%, que inclusive já recebemos notícias que o diretor-geral da ANS vai ser convidado para explicar isso perante o Congresso Nacional, né? Não vai ter muito efeito, mas... É isso mesmo. Doutor Luciano, agora a gente quer fazer aqui uma colocação, até quase que uma brincadeira, né? Dizem que a parte mais sensível do homem é o bolso, né? Então os reajustes são assim, que ocupam ali a principal reclamação dos brasileiros, né? Mas assim, quais o senhor reputaria, né, as principais fontes, né, de reclamações de quem tem o plano de saúde, além da questão do aumento, doutor? Sim, as reclamações que a gente mais recebe no escritório são com relação à negativa de procedimentos. A gente também recebe muita reclamação de negativa de medicamentos. Essas reclamações permeiam, né, e inclusive erro médico, que às vezes a gente recebe também no escritório, a questão vinculada ao erro médico. Essas reclamações, elas são corriqueiras, né, na nossa profissão, no nosso dia a dia, né? Certo. Corriqueira também a questão relativa a algumas cláusulas contratuais, doutor, porque às vezes a pessoa vai lá, ela celebra o contrato sem uma assessoria competente e depois ela acha que aquilo está sendo contemplado e não está. Isso também acontece? Acontece, e o problema é que são contratos de adesão. Certo. São aqueles contratos que a operadora oferece e o consumidor tem duas opções. Ou assina ou não assina. Se assina, adere àquelas cláusulas que já estão pré-fixadas lá no contrato. Isso não quer dizer que ele não possa ser discutido, aquelas cláusulas, no âmbito judicial. Se há uma abusividade, é garantido ao consumidor a discussão em juízo. Mas, por incrível que pareça, acontece muito de ter cláusulas abusivas, sim. Agora, assim, o senhor acredita, doutor, ser assim, uma grande falha, né, do consumidor? O senhor já falou que o contrato ele já está ali pronto, né? Você quer o plano, as cláusulas são essas aqui. Mas não seria talvez aí uma de cautela, né? Aquela pessoa que vai fazer assinatura, né? Vai celebrar um contrato, e se ele tem uma dúvida, me parece que seria de bom grado ele procurasse um profissional, né, da advocacia especializado, para que ele tivesse ali esclarecido aquelas dúvidas, né? Que o pessoal acha que não esclarece muito não, né, doutor? Na hora da celebração. Na hora da celebração, não existe aquela tensão pré-contratual, né? O auxílio de um profissional do direito, um advogado, é importantíssimo, porque ele vai fazer a advocacia preventiva.
Ele vai orientar o cliente, aquela cláusula pode gerar essa situação, aquela outra cláusula pode gerar outra situação. Então, o que é a função do advogado? Prevenir o cliente sobre eventuais problemas que podem ocorrer no futuro. Isso é importante ter uma assessoria jurídica. Uma assessoria jurídica, Sim, né? extremamente importante. Doutor, agora chegou uma pergunta para a gente aqui por internet, o pessoal ficou sabendo que o doutor Luciano estaria aqui comigo hoje. É o seguinte, a pessoa está perguntando se existe alguma diferença para índices, né, de reajuste quando o plano é individual ou empresarial. Acho que o individual é sempre mais caro, né? Assim. O individual é familiar, ele tem reajuste que como eu já mencionei, por faixa etária, por questões da composição ali que a ANS faz. Sim. A exemplo desse reajuste recente. No plano empresarial, a operadora tem o contrato com a empresa. Sim. E nesse contrato, que não é de conhecimento do consumidor, eles têm lá as fixações das cláusulas, as previsões contratuais que disciplinam aumento, porcentagens, e que situações vai haver aumento. Tem essa diferenciação, sim. Certo, sempre tem, né? Agora, o senhor já falou um pouquinho também, né, doutor? Mas a gente sempre insiste com relação justamente ao contrato e às dificuldades que o consumidor encontra ali na hora que ele precisa do plano de saúde. Até que não está precisando, está normal, né, doutor? Mas às vezes chega lá uma tipo de necessidade que precisa uma especialidade, doutor. Como que faz nessa hora e o consumidor está necessitado ali e às vezes o plano ele é dúbio, né? Tem aquela cláusula dúbia, não fica aquela dúvida se aquele serviço vai ou não ser prestado ali para o consumidor, para o cliente, doutor. Quando o consumidor, aquele que aderiu ao plano, precisa de um tratamento médico mais específico, alguma coisa mais relacionado a algum problema mais grave, vai estar no contrato, sempre disciplinado os ramos da medicina, né? E também temos o rol de procedimentos lá da ANS, que tem toda aquela discussão no STJ sobre rol exemplificativo ou taxativo e tal. Ele está lá para decidir ainda, não decidiu. E ele vai procurar o plano, vai apresentar o seu problema e vai receber uma resposta do plano de saúde. Se a resposta for negativa, não vamos fazer esse procedimento, não vamos atender ao consumidor. O consumidor ele pode fazer uma reclamação administrativa para o plano e, inclusive, para a ANS. Continuando a negativa, aí a judicialização é o único caminho. O caminho é a judicialização, não, né? tem outro caminho, porque já teve a negativa do plano e da agência reguladora. Doutor, agora pelo tudo que o senhor falou, e qual que é o momento mais importante ou qual que é o momento mais sensível, né? Ali para um cliente de plano de saúde procurar um profissional da advocacia? Quando ele vai celebrar durante ou no encerramento? São as 3 fases contratuais, né? Sim. Pré-contrato, durante a vigência do contrato e no encerramento do contrato. Se surgir algum problema ali relacionado a valores, relacionado à multa, também vai precisar de uma assessoria jurídica. Normalmente no encerramento, né, doutor, tem uma condição bem sensível, que às vezes é o aumento, né, da faixa etária. Exato. E aí justamente as pessoas não aceitam direito aquelas cláusulas novas. Tem a impressão que isso aí também é um canal impositivo de problema, né, doutor? Sim, um problema recorrente e acontece muito, doutor Marco. Durante um tratamento de saúde, sim, o plano de saúde, a operadora encerra o contrato da pessoa. Nossa, aí isso já foi decidido no âmbito do STJ, decisões vinculantes que o plano de saúde é proibido de encerrar contrato durante a vigência do tratamento médico. Isso, inclusive, gera dano moral ao consumidor. Certo. Doutor, agora tem pessoas, né, que hoje a gente vê muito bem as dificuldades, né? A gente tinha aquela
impressão ou aquela esperança, expectativa de que com o advento do processo eletrônico as coisas seriam muito mais céleres na justiça, né? Lê do engano, né? Com todo respeito. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: o que o senhor acha aí nesse tipo de problema, né? Para se migrar aí para os caminhos de arbitragem, de mediação? O senhor é adepto? O que o senhor me fala? Não, eu acho bem interessante a arbitragem, a mediação, mas relacionados a esse ramo do direito médico e da saúde, não vai ser o âmbito correto de tratamento a arbitragem e mediação. Sim. Normalmente, quem procura judicializar uma questão médica de saúde é porque tem uma urgência, um problema muito grave para ser resolvido. E a tutela do Estado, através do juiz, através do Poder Judiciário, é o único caminho que a pessoa vai ter. Uma negativa de tratamento médico está lidando com a saúde da pessoa. Sim. Então ela precisa daquele tratamento, senão há risco inclusive de morte. Sim. Então o caminho correto o caminho mais rápido seria mesmo procurar o Poder Judiciário através de liminares e para garantia do seu tratamento médico. E sem dúvida procurar um profissional especializado na área do direito médico. Meus amigos, nós chegamos no finalzinho da sala de visitas aqui do ADVJus TV de hoje, que honrosamente recebeu a presença do meu colega advogado, o Dr. Luciano Sintra. Muito obrigado da presença comigo no programa, doutor. Eu que agradeço, doutor Marco. Foi um prazer enorme trocar algumas ideias aqui sobre esse ramo do direito que é extremamente importante. Agora sim, o momento do programa em que eu sempre digo a mesma coisa. Gosto muito, momento divino. Veja aí. Vinho Trapiche Malbec. Ele é um vinho tinto, vermelho rubi. No olfato, aromas de ameixa, baunilha e notas florais. O seu paladar destacam-se taninos macios, frutado e fresco. Uva Malbec. Ele é produzido pela vinícola Bodega Trapiche Mendoza, Argentina. Na sua harmonização, aperitivo, pizzas, massa em geral, carnes vermelhas e queijos médios. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Ok, finalzinho de mais um ADVJus TV. Agradeço-te imensamente pela preferência, pela audiência, ok? Muito obrigado. ADVJus, tô ligado, ADV especial. Vem pra cá fazer parte, você também, tô te esperando. Um forte abraço, até o próximo.